Você aprendeu cedo a não fazer barulho, não apenas com a voz, mas com as emoções, com as necessidades, com a sua presença. Talvez ninguém tenha dito explicitamente para você ficar em silêncio, mas o ambiente ensinou, o olhar cansado de um adulto, a tensão no ar quando você expressava algo demais, o clima emocional que mudava quando você precisava de atenção. Então você fez o que uma criança inteligente faz para sobreviver. Você se adaptou, você ficou menor, mais observador, mais cuidadoso. Você aprendeu a ler o ambiente antes de falar, a medir o tom, a sentir antes de pedir. E por muito tempo isso funcionou. O silêncio te protegeu, te manteve seguro, te impediu de ser rejeitado, punido ou ignorado. Mas aqui está o paradoxo central, e talvez você já o sinta no corpo. Aquilo que um dia te salvou, agora é o que silenciosamente te sufoca. Porque o silêncio que começou como estratégia virou prisão. A hipervigilância virou exaustão. E a criança que não incomodava cresceu, sem saber como existir plenamente. Se você sente que carrega algo não dito dentro de si, se vive com a sensação de estar sempre se segurando. Se o mundo te vê como calmo, mas por dentro existe tensão constante. Este vídeo não é sobre você ser fraco. É sobre você ter sido brilhante demais em sobreviver. Na psicologia profunda, a criança que cresce em silêncio não é passiva. Ela é hiperadaptada. Ela se desenvolve em ambientes onde a expressão emocional não era segura, previsível ou bem-vinda. Ambientes marcados por negligência emocional, não necessariamente por abuso explícito, mas pela ausência consistente de acolhimento. Vamos nomear o que aconteceu. O primeiro conceito é esquema de negligência emocional. Esse esquema se forma quando a criança internaliza a ideia de que suas emoções não serão atendidas, não porque ela seja demais, mas porque o sistema ao redor não tinha recursos para responder. O segundo conceito é hipervigilância. O sistema nervoso aprende a escanear o ambiente constantemente. Você sente o clima antes de sentir a si mesmo. Você percebe micromudanças de humor, tons de voz, silêncios carregados. O corpo nunca desliga completamente. O terceiro conceito é apego evitativo. Não porque você não queira conexão, mas porque aprendeu que depender emocionalmente é arriscado. Então você se torna autossuficiente cedo demais, forte cedo demais, sozinho cedo demais. Em muitos casos, isso vem acompanhado de parentificação emocional. A criança que cuida do clima da casa, que entende demais, que amadurece rápido demais. Esses padrões remodelam o cérebro. A rede de modo padrão, responsável pela narrativa interna, passa a operar em alerta. A identidade se constrói em torno de controle, não de espontaneidade. Você não aprendeu quem você é. Você aprendeu quem você precisava ser para não perder o vínculo. Existe um tipo de luto que quase ninguém reconhece. O luto da vida que não foi vivida. O luto da espontaneidade perdida. O luto da criança que nunca pôde ser criança. Carl Jung dizia que aquilo que não é vivido conscientemente retorna como destino. E aqui está o peso filosófico dessa ferida. Quando você sacrifica a autenticidade para pertencer, você não perde apenas a voz. Você perde o senso de realidade interna. Você começa a viver para fora, a existir em função do ambiente, a ajustar-se constantemente. O medo central não é o silêncio, é o medo de incomodar, medo do julgamento, medo do abandono, medo de precisar. Esse medo infiltra os momentos mais simples. Você pensa antes de falar, revê mensagens, sente culpa por descansar, confunde paz com ausência de conflito. Rilke escreveu que a maioria das pessoas vive como hóspedes da própria vida. E esse é o custo invisível. Você está presente, mas não está habitando a si mesmo. O mundo vê alguém calmo, mas por dentro existe contenção constante. Uma tensão suave, porém contínua, como um músculo que nunca relaxa. Esse é o preço de ter sobrevivido cedo demais. Essa criança cresce, e o padrão não desaparece, ele evolui. Eles se tornam adultos que, nos relacionamentos, você pode evitar conflitos a qualquer custo. Tolera mais do que deveria. Dificuldade em expressar necessidades.
Escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis, porque isso é familiar. Na carreira, você pode ser extremamente competente, mas invisível. Trabalha demais. Não pede reconhecimento. Tem medo de ocupar espaço. Na autoestima, você se mede pela utilidade. Sente valor quando é necessário, não quando é você mesmo. Nos limites. Diz sim quando quer dizer não. Sente culpa ao se priorizar. Confunde bondade com autoabandono. Na regulação emocional, dificuldade em identificar o que sente. Emoções aparecem como cansaço, tensão ou vazio. Explosões emocionais raras, mas intensas. Na identidade interna, sensação de não saber exatamente quem você é. Facilidade em se adaptar, dificuldade em se definir. Nada disso é defeito de caráter. São mecanismos de enfrentamento. E a cura não começa lutando contra eles. Começa observando. Observar sem julgamento. Reconhecer sem culpa. Perceber que você não é o padrão. Você o aprendeu. A desaprendizagem começa quando você percebe. O perigo acabou, mas o corpo ainda não sabe disso. Cura não é virar outra pessoa. É retornar a si mesmo com segurança. A reparentalização da criança interior começa quando você valida o que nunca foi validado. Quando aprende a se ouvir antes de se adaptar. O trabalho com a sombra envolve acolher a raiva reprimida, a tristeza não expressa. A necessidade negada, não para agir impulsivamente, mas para integrar. A regulação do sistema. Nervoso ensina ao corpo que o silêncio não é mais obrigatório, que sentir não é perigo, que existir não é ameaça. Escolher a gentileza em vez do modo de sobrevivência é um ato radical. É lento, é desconfortável, mas é real. Como Jung afirmou, não me torno iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O objetivo não é ser consertado, é tornar-se íntegro. Se este vídeo deu linguagem ao que você sempre sentiu, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir o que você nunca pôde dizer. E se quiser continuar esse caminho de consciência, fique por aqui. O silêncio te salvou, mas agora você pode aprender a viver em voz própria.